Salve, salve, meus queridos e queridas alunos e alunas da terceira série do ensino médio, turno noite. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Aqui quem fala é o professor Assis Walter, professor de vocês da disciplina Biologia, tá bom? Estamos iniciando mais uma aula de Biologia nessa sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022. A aula está sendo transmitida ao vivo, direto dos estúdios do canal Educação para vocês. As turmas estão sintonizadas pelo IPTV nas escolas da rede estadual e também quem está assistindo por casa, pelo YouTube, tá? Você pode comentar e participar da nossa aula. Estou vendo aqui a participação ativa dos nossos alunos, professores mediadores no IPTV, não, desculpa, no YouTube. Flaviana, Wanderson, Yasmin, Tainara, Joanilda, quem mais? Cristiane, Anderson, Robert. Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem. Na aula de biologia de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre questões de saúde ambiental. Está na tela para vocês, olha só. Conteúdo da nossa aula, o tema principal da nossa aula, vai estar associado aqui à questão de saúde ambiental, com foco na disciplina, no foco na reciclagem, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa ideia de saúde, por que é uma preocupação do nosso dia a dia, da nossa sociedade, de onde é que ela vem, tá? Essa preocupação, tá? E a proposta, tá? Da ideia da reciclagem, tá? A gente vai ver algumas técnicas de reciclagem, tá? Técnicas essas como a reciclagem comum, né? Mas a gente tem o tal de upcycling, né? Que é uma técnica, que é uma abordagem dessa reciclagem que está muito em alta hoje em dia, certo? Especialmente alguns movimentos de arquitetura, de moda, estão falando e apostando muito nesse termo, tá? A gente vai conversar também sobre alguns outros termos, né? Algumas outras técnicas de reciclagem, como compostagem também. Tudo isso, essas partes, a gente vai conversar um pouco mais no nosso segundo tempo, tá? Nesse primeiro tempo, a gente vai conversar sobre o conceito, sobre a ideia da própria saúde ambiental em si, certo? Essa proposta de preocupação que vem aí não só das pessoas, mas também parte das políticas públicas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Vamos nós! Objetivos da nossa aula de hoje: reconhecer as principais ações governamentais que levam ao bem-estar individual e coletivo ao longo prazo e à promoção da saúde da população. Discutir propostas de ações de reciclagem dentro de organizações, dentro delas downcycling e upcycling, tá? São termos novos, tá? A gente, há pouco tempo atrás, a gente só falava na palavra reciclagem, mas agora a gente ganhou esses outros termos aqui, downcycling, upcycling. A gente vai entender um pouquinho sobre essa ideia da diferença de um ir para outro, tá? E vamos avaliar a prática também, né, de greenwashing, tá? Que é uma prática aí, talvez não tão legal, porém muito comum por parte da indústria, tá? E a gente vai entender qual é essa ideia aí, que é um impacto negativo para os consumidores, porque aí, com certeza, é uma ideia é, 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 apostar da boa-fé do consumidor, né? O consumidor, muitas vezes, ele está preocupado, sim, com o meio ambiente, e quando a gente enxerga essa ideia, dessa prática, né, eu vou comprar um produto ecológico, mas ele não é ecológico, né? Isso é o greenwashing, tá? A gente vai discutir um pouquinho na aula sobre isso. Estou vendo que outros alunos entraram agora. Emily, Wanderson, Beatriz, meus queridos, sejam muito bem-vindos, tá? E a nossa aula vai finalizar lá no finalzinho com práticas, com resolução de questões e, claro, que uma interação também diferentinha na aula de hoje, certo? A gente começa a nossa aula de hoje, certo? Discutindo com vocês sobre a ideia da saúde ambiental, certo? Então, quando a gente pensa na palavra saúde, tem vários sentidos, tá? Você vai fazer uma pesquisa na palavra, o que significa a palavra saúde, a gente vai encontrar diversos conceitos. Um dos conceitos que eu gosto de abordar dentro das nossas aulas de biologia, que fazem sentido para vocês, que fazem conexão com vocês, é a ideia da palavra equilíbrio. Tá? Então, tem um dos vários significados que é a ideia de saúde como equilíbrio. Equilíbrio entre o corpo e o ambiente. Tá?
E então, eu preciso entender quem é esse corpo, tá? E esse corpo com suas relações fisiológicas, morfológicas, tá? Com as relações psicológicas também, tá? Porque tudo isso conta. E esse corpo que está dentro, corpo humano, tá? Que está dentro de um ambiente com interações, com relações, né? Relações ecológicas, né? Relações de competitividade, relações de predação, relações diretamente com outros seres vivos ou com o próprio meio abiótico. Então, esses temas a gente trabalha durante todo o ensino médio de vocês, tá? Relacionados à biologia, tá? Então, as relações ecológicas, as relações entre o meio ambiente com os fatores abióticos, bióticos. Galera, a interação de qualquer ser vivo no meio ambiente provoca impactos, tá? Não é exclusividade do ser humano. Todo ser vivo promove impacto com os seres vivos que estão, né? Porque, por exemplo, uma onça que caça um outro animal, né? Então, o ato de caçar ele vai promover um impacto. E dependendo dessa relação, dessa interação, a gente vai ter efeitos em cascata, efeitos quando eu digo efeitos em cascata, é quando a gente vai ter vários níveis tróficos afetados, tá? Agora, é claro, galera, o desenvolvimento humano, né, o desenvolvimento tecnológico, científico, principalmente impactado aí durante as revoluções industriais do final do século XIX para o decorrer do século XX e agora século XXI, tá? Elas deram um boom, né? Uma grande explosão nesses impactos, tá? E esses impactos, né? Uma das grandes questões é que a pesquisa científica tem revelado e mostrado para a gente os impactos negativos desse comportamento humano, tá? Não é o problema o desenvolvimento humano, tá? É uma característica humana, né? A sua inteligência, o desenvolvimento de tecnologias, tá? Mas a forma acelerada como qual nós crescemos, a forma acelerada pela qual nós consumimos, tá? Tem, de fato, consumido demais os nossos recursos naturais, o nosso meio ambiente. E como eu disse para vocês, essa relação é desproporcional, tá? Um animal, quando caça outro, ele promove impactos, mas ele é um impacto, de certa forma, pontual. Nós não consumimos nós consumimos milhares ao mesmo tempo, porque a gente consome demais, nós consumimos de forma com desperdícios, certo? E isso leva a um impacto muito relevante, muito significativo. Desde os inícios do século XX, né, tem se discutido bastante sobre as ações, e essa discussão não remete à ideia de parar o crescimento, tá? Mas reflete justamente uma outra ideia. Como é que a gente pode ressignificar o nosso desenvolvimento? Como é que a gente pode pensar formas diferentes, tá? Quando a ciência ela traz à tona questões ambientais, não queremos travar o crescimento, não queremos parar o crescimento. Nós queremos parar e pensar e discutir juntos propostas, ideias, iniciativas, tá? Para justamente ter soluções. Como a gente pode continuar crescendo sem impactar, ou pelo menos impactando o mínimo possível, certo? E aí é onde surgem algumas ideias, como, por exemplo, a reciclagem. Nos anos 70, 80, 90, foram realizadas diversas conferências internacionais de meio ambiente. Dentro delas foram estipulados alguns acordos internacionais. Dentro deles, a gente tem o Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente já teve aulas nas semanas anteriores para discutir a palavra desenvolvimento sustentável, galera. Desenvolvimento sustentável é um termo que se refere ao quê? A proposta ligada a crescer sem impactar o meio ambiente, né? Permitindo que exista meio ambiente para gerações futuras.
As medidas de desenvolvimento sustentável são analisadas ou são criadas dentro de 3 grandes medidas, ou 3 grandes pilares. Esses pilares são desenvolvimento social, né, com o pensamento nas pessoas, na humanidade, nas relações que as pessoas têm. O desenvolvimento econômico, tá? Porque sim, a gente precisa dessa ideia, tá? Do progresso, até porque existe essa relação econômica direta com a sociedade. E também o desenvolvimento ambiental, certo? No que aspecto? No aspecto da preservação e da conservação do meio ambiente. Esses conceitos, preservação e conservação, são termos parecidos, porém não são 100% iguais, tá? Preservar é quando a gente quer proteger aquele meio ambiente não utilizando os recursos naturais, pelo menos não de forma direta, tá? Então a gente vai pensar, por exemplo, num parque ambiental que é totalmente protegido e que as pessoas não acessam a ele, ou se elas acessam a ele, elas não podem retirar produtos, né, ou recursos naturais dele, como a gente vai discutir na aula de hoje. O que é um recurso natural, tá? Então, professor, a pessoa vai fazer o que lá? Turismo. Tá? Por exemplo, a gente tem Serra da Capivara, é uma área de proteção, né? Um parque nacional, né? É uma área de proteção, e ela é uma proteção integral, né? Ela não permite a utilização de recursos naturais de forma direta, tá? Mas permite de forma indireta, certo, Tainara? Então, eu posso ir lá, tirar foto, turistar, por exemplo, pode fazer pesquisa científica, como eles fazem, tá? Agora, conservar tem a ideia de sim, de utilizar os recursos naturais, tá? E aqui, pensando nesses 3 pilares, tá, do desenvolvimento sustentável, entram aqui ó, os 17 objetivos principais. São esses objetivos: a erradicação de pobreza, a fome zero, a saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução de desigualdades, tá? Cidades, comunidades sustentáveis, consumos e produção responsáveis, ação contra as mudanças globais, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Galera, esses objetivos vocês vão observar não só nas disciplinas de ciências da natureza, biologia, química, física, como também vocês vão ver em algumas aulas que são focadas nas ciências humanas, tá? Nas aulas de geografia, história, certo? Dependendo do caso, filosofia também, tá? Filosofia e sociologia. A ONU, tá, em seus parceiros, como no Brasil, eles estão trabalhando para atingir objetivos do desenvolvimento sustentável, certo? E a partir desses objetivos é que vão nascer as políticas públicas do próprio Estado, tá? Então, é a partir desses objetivos que nascem leis, é a partir desses objetivos que nascem também, por exemplo, ações públicas, tá? Que a gente vai ver dentro dos nossos estados. Mas aqui, galera, vale ressaltar que não é só ação pública, tá? As empresas privadas, elas também são preocupadas com isso. Afinal de contas, é uma preocupação global, é uma preocupação do cidadão, é uma preocupação de vocês também, tá? Então, o consumidor final, né, o cliente final, ele também tem esse olhar de preocupação para entender se aquele consumo dele, que aquele desejo dele não é tão negativo, não é tão impactante ao meio ambiente. Ele quer saber essa resposta. Então, partem também das organizações privadas essa preocupação, tá, de sanar essa necessidade. E muitas empresas têm esse olhar também focado nesses objetivos de desenvolvimento sustentável, tá? Inclusive, galera, algumas empresas, elas investem pesado, tá? Então, vocês vão ver um desenvolvimento científico delas, tá? Muito focado nessa ideia de produtos naturais, de reconhecer os recursos naturais do Brasil, tá? Então, tem algumas empresas como a Boticário, Natura, por exemplo, que investem muito na pesquisa, no desenvolvimento de conhecer os nossos recursos naturais,
tá? Para que a gente possa ter mais diversidade, tá? Para que a gente não fique consumindo somente um produto só e desmatando demais. Não, pera, vamos conhecer o que a gente tem aqui, tá? Então, são propostas bem interessantes. Agora, claro, né, Boticário, Natura são empresas muito grandes. Ah, professor, mas a minha empresa é muito pequenininha, dentro da minha cidade, ela pode se preocupar? Ela não pode, ela não só precisa se preocupar, né, pode se preocupar como ela precisa, tá? Muitas empresas, para poder conseguir, por exemplo, financiamentos em banco, por exemplo, elas vão ser cobradas pelo quê? Pelas suas práticas, né, sustentáveis, tá? E aí a gente tem uma certa cartela, tá, de cobrança, né? Por exemplo, o que a sua empresa fez, tá? Quais são os relatórios? Então, por exemplo, bancos, financiadoras, elas vão pedir relatórios, tá, de que ações, que práticas vocês tiveram para serem mais ecológicas, que estão ligadas a esses objetivos de desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, a emissão de gases poluentes, tá? Então, existem empresas hoje, aqui no Brasil, aqui no Piauí, tá? Que fazem justamente essa análise, tá? Então, por exemplo, empresas ligadas à compostagem, porque os nossos produtos, né, os nossos resíduos sólidos, como a gente vai acompanhar na aula de hoje, tá? Os nossos resíduos sólidos, eles não vão para o lixo, eles vão para onde? Para centros de triagem, para reciclagem, eles são reciclados dentro da própria empresa, elas vão para cooperativas. Então, quando a gente tem esse controle, tá? De dados, né? Contabilizando quanto de lixo foi destinado para reciclagem, quanto de lixo foi para compostagem, tá? A gente pode ter dados, tá, precisos e numéricos de quanto a gente está diminuindo de poluição dentro do meio ambiente. E são práticas positivas aí para o desenvolvimento. Mas bora entender, viu? Não dá para citar teu nome, cara. Bota o nome de um usuário mais comum, tá bom? Yasmin, Tainara, Cristiane, Beatriz, Wanderson, tá? E o 123, vou chamar de 123, tá? Vamos ver aqui justamente sobre essa ideia, tá? Então, quem é essas empresas? Por que as empresas elas precisam se preocupar em práticas ligadas à questão de saúde ambiental? Então, galera, como eu disse para vocês, tudo está ligado a essa palavra chamada consumidor, tá? Quem é o consumidor? Todos nós. Todo ser humano ele é um consumidor final dentro da escala de cadeia produtiva. Ponto, certo? Essa é a ideia, essa é a grande visão que a gente precisa ter. E a gente consome por diversos motivos. Para atender especialmente as nossas necessidades básicas, né? Quando a gente diz necessidades básicas, a gente está pensando nas nossas necessidades fisiológicas. O que é uma necessidade fisiológica? Comer, né? Se hidratar, dormir. Tá? Então, eu consumo por isso. Consumo o quê? Para dormir eu preciso de uma cama, de uma rede. Para poder comer, eu vou ter que comprar arroz, feijão, ovo, carne, certo? Então, eu compro, né, esses produtos, tá? Então, normalmente, esses produtos de consumos básicos são produtos, bens, né? São bens tangíveis. Bem tangível é aquilo que eu consigo pegar, que ele é concreto, que eu consigo ver. Uma cama eu consigo ver, consigo pegar. Uma comida, uma banana também, né? É um bem palpável. Mas nós, consumidores, também consumimos outras ideias, né? Como, por exemplo, a educação. Vocês estão aqui assistindo essa aula online, à distância, certo? É um serviço, tá? E isso também é uma necessidade que a gente tem. Mas isso também gasta, isso também polui, isso também impacta nos nossos recursos, é fato. Para vocês assistirem essa aula pelo YouTube agora, né, Tainara? Comenta para mim aí, Yasmin e os demais, todo mundo que está assistindo essa aula. Como é que vocês estão acompanhando essa aula? É só pelo celular? É pelo computador? É pela TV? Certo? Comenta aí que eu quero saber como é que você está assistindo essa aula, tá? Mas olha só, vocês estão precisando estar assistindo essa aula de um dispositivo eletrônico, tá? Seja TV, celular, computador, tablet. Tem que estar conectado à internet, porque afinal de contas essa aula é ao vivo, vocês não estão assistindo uma aula gravada, vocês estão assistindo a aula ao vivo,
certo? Interagindo comigo ao vivo. Eu estou vendo aqui os comentários de vocês, tá? Isso gera o quê? A necessidade de recursos energéticos, de luz, tá? Como é que gera luz, né? Aí, você vai pensar na energia eólica, na energia solar, na energia hidroelétrica, tá? Então, são as fontes de energia. Galera, as fontes de energia, basicamente, são recursos naturais que a gente tem. Seja o próprio alimento, né, a plantação de arroz, o gado, né, a pecuária, tá? Ou a geração de energia a partir de recursos abióticos do rio, né? Então, precisei criar uma represa para poder gerar energia elétrica através de uma hidrelétrica. Ou então, precisei colocar placas solares na minha casa ou na minha escola, tá? Para poder captar a energia, a radiação solar e converter essa radiação solar em energia elétrica, tá? Então, independente se é um recurso natural, biológico, né, ou biótico, ou recurso abiótico, esses recursos eles atendem o que? A fechar as necessidades humanas, tá? Galera, quem é esse humano que precisa? É o consumidor final. Só que do recurso natural até chegar no consumidor final, muita coisa acontece, tá? Muita coisa acontece, mesmo quando tudo isso acontece dentro da nossa própria casa, certo? Eu converso com alguns alunos, valeu Robert, valeu Wanderson, que estão comentando aqui, tá? Estão assistindo pelo celular. Muita gente comenta que aproveita para comentar na nossa aula para falar, professor, aqui na minha casa a gente tem captação de água por cisterna, tá? Professor, aqui na minha casa a gente tem a nossa plantaçãozinha de feijão, certo? Então, cada aluno tem uma realidade diferente. Você pode até comentar aí se na casa de vocês tem essa captação de água de cisterna, se na casa de vocês ou na região de vocês, se vocês têm plantação de algum alimento que vocês usam, tá? De forma própria. Pode ser feijão, pode ser um outro alimento, tá? Então, vocês sabem, durante esse processo de captação do recurso natural, muitas etapas têm que acontecer. E se esse recurso ele não vem diretamente da nossa própria casa, a gente tem um processo logístico para que ele chegue à nossa casa, né? Então, que vai contar com transporte, que vai contar com estocagem, que vai contar com empregabilidade de outros setores. Então, a produção de um recurso, né, de um produto ou de um serviço que chega no consumidor, ela impacta o nosso meio ambiente. A proposta, quando a gente pensa em saúde ambiental, não é parar e travar o sistema logístico. Não, a gente precisa daquele recurso. A ideia é a gente pensar em soluções viáveis para o quê? Para que esses recursos cheguem até a gente, certo? Com o mínimo de impacto possível. O impacto ele começa com a gente tirando o recurso natural do meio ambiente. Eu até perguntei para vocês, tá? Falei assim, tem gente, até aluno nosso, que comenta aqui na nossa aula, professor, aqui em casa tem captação de água da chuva das cisternas. Tem cisterna aqui em casa, certo? Então, isso é uma tecnologia social, por exemplo. Tá? Ela serve justamente para quê? Para sanar o que é um problema de falta de água, de falta de abastecimento de água em algumas regiões aqui no Nordeste, certo? Então, isso é uma excelente proposta, uma tecnologia social que tem solucionado, que até inclusive é premiado, tá? Tem recursos de investimento aí por parte de alguns bancos. Galera, isso aí é uma forma de pegar um recurso natural para sanar uma necessidade humana básica, sanar sede, conseguir preparar um alimento, certo? Higiene, enfim, certo? Isso é importante. Esse recurso natural aí, a água, é um recurso que vocês utilizam diariamente, certo? É claro que essa aí, ela não vai gerar energia elétrica, essa água aí, mas ela é importante no aspecto de saúde, consumir. A água em si, ela é um recurso que a gente conhece como recurso renovável. Por que é isso, professor? O recurso renovável é aquele que consegue ter um ciclo de vida muito rápido, certo? Então a gente pega aquela água da cisterna, bota para ferver para poder limpar as impurezas e evapora. Então ela já volta para o ciclo biológico, o ciclo biogeoquímico dela, tá? Então ela tem uma utilização direta, tá?
Pensa aí também, por exemplo, na energia solar, tá? Como energia renovável, porque está o tempo todo o sol emanando radiação para a gente. Tá? O que que é uma energia, o que que é um recurso renovável? Quando eles não acabam, tá? A gente consegue ciclar eles rapidamente. A natureza tem esse propósito, certo? Então, temporariamente, eles são renováveis rapidamente, ok? O alimento que vocês geram, por exemplo, quem tem plantação em casa, feijão, alface, certo? Também são recursos renováveis, tá? Porque a gente consegue ciclar eles rapidamente em um curto espaço de tempo, tá? Agora, existem recursos considerados não renováveis. O que são aqueles? Aqueles que acabam, tá? Em um curto espaço de tempo. Ah, professor, dá para gerar eles de novo. Até daria para gerar eles, só que eu levaria muito tempo, tá? E os principais exemplos que a gente tem são os combustíveis fósseis, entre eles o petróleo, tá? Então, o petróleo ele é muito importante para a gente. Em que aspecto? A gente gera muitos produtos dele. A gente gera gasolina, diesel, querosene, tá? Os três principais combustíveis para o setor de transporte, tá? Para poder transportar, para poder ligar um avião, um caminhão, um carro, certo? Então, para o produto chegar da indústria até a tua casa, ele precisa desse recurso natural, que é não renovável. Olha aí, ó, começa aí o problema, a pensar, né? Professor, para gerar o petróleo de novo, eu consigo gerar ele de novo? Bom, a única forma de gerar um novo petróleo que a gente conhece até hoje é o quê? Demorando milhares de anos, né? Porque o petróleo, galera, basicamente é fóssil, né? É um combustível fóssil, né? É uma matéria orgânica que foi aprisionado sobre alta pressão e alta temperatura, certo? E aí a gente descobriu ele e utiliza. Só que a gente também gera produtos do nosso interesse, tá? Todo tipo de plástico, por exemplo, é derivado do petróleo. Então, imagina aí, todos os produtos que tu tem na tua casa, né? Como, por exemplo, o próprio celular que vocês estão assistindo essa aula, várias estruturas de plástico que tem no teu celular, todas elas são frutos disso. E aí, qual é a ideia, tá? Pensar que esses recursos que não são renováveis, quando tu descarta ele, por exemplo, a capinha do teu celular, que é de plástico, tá? Uma hora ela estraga, ela fica velha, aí tu quer trocar ela, né? Para onde é que vai a capinha velha? Para onde é que tu coloca essa tua capinha velha? Certo? Então, a ideia de pensar globalmente, de pensar no desenvolvimento sustentável, ela parte justamente desse ponto, de entender quais são os produtos que a gente usa, qual é a origem de cada um deles e para onde é que eles vão. Então, ó, essa imagem aqui ajuda a gente a entender e raciocinar um pouquinho sobre o que é um recurso renovável e o que é um recurso não renovável. Por exemplo, ó, nos dois primeiras imagens nós temos o petróleo, tá? Ó, um óleo preto, certo? Petróleo, tá? E nós temos o carvão mineral, certo? Para que eles sejam criados, foram necessários milhares e milhares e milhares de anos, tá? E em condições muito específicas. Até hoje, a ciência não conseguiu desvendar, por exemplo, como é que a gente poderia acelerar o processo. Porque poderia também, galera, ser uma alternativa. Como é que a gente poderia criar um produto como esse? É uma forma também de pensar como solucionar um problema se esses recursos naturais acabarem, certo? O que a gente quer? A gente não quer que esse recurso natural acabe, mas a forma como a gente está consumindo, tá, de forma muito acelerada, de querer consumir dia após dia, uma hora esse recurso natural vai acabar, certo? E se a gente não sabe como recriar, tá? E sim, galera, a indústria ela pensa muito, tá? Formas, estratégias de criar produtos, né? Então, por exemplo, diamante, sabe? Nas aulas de química, o professor de vocês vai falar, certo? Ó, o diamante, o que que é? Um mineral,
né? Mas ele é um cristal, ele é um elemento químico, ele é um elemento, né, dentro das características de materiais, ele é um material cerâmico, tá? Só que a composição química do que? Do diamante e da grafite, que é o do grafite, aliás, que é o que você escreve, que está no lápis, que está na pontinha da lapiseira do grafite também, certo? Ela é a mesma composição química. Basicamente, é o que é o elemento químico carbono. Até alguns anos atrás, tá? Carbono. Até alguns anos atrás, o que a gente sabia sobre o diamante? Que era uma pedra preciosa e valiosa, por quê? Porque era rara, era difícil de encontrar, e eu precisava encontrar na natureza. Hoje a gente já consegue criar o diamante, certo? A partir de quê? A partir do grafite. A gente queima estruturas, né? Carboniza estruturas, e aí a partir dessa carbonização, a gente pode criar o que? Diamantes, tá? E ainda continua sendo uma pedra preciosa, mesmo a gente conseguindo recriar esse produto, tá? Então, vocês podem até pesquisar aí, por exemplo, Pelé, que é o nosso grande campeão de futebol, grande rei do futebol brasileiro, por exemplo, tem uma matéria jornalística mostrando que ele criou, por exemplo, uma pedra de diamante a partir do cabelo dele, certo? A gente consegue criar isso, certo? Petróleo e carvão mineral não é esse caso, beleza? Mas, em outra contrapartida, nós temos aqui, ó, recursos renováveis. São aqueles que não se acabam, certo? Ou pelo menos que se acabarem, a gente consegue recriar eles. Contam-se, inclui aqui todos os fatores biológicos, tá? Mesmo aqueles que demoram muito tempo para se recriar. E a gente também conta aqui com alguns fatores abióticos, como a água, o vento, iluminação solar, né? Certo? E vegetais, plantas, certo? É claro que dentro das plantas e animais a gente tem algumas exceções, tá? Tem plantas que vão demorar muito para crescer. Mas ainda assim são recursos bem interessantes para se ter ou para se visualizar como recurso viável, certo? Então, por exemplo, a gente utiliza, por exemplo, borracha, né? Qual é a criação da borracha? Depende, tá? Tem borracha que a gente utiliza que é derivada do petróleo, é o caso da borracha do pneu, certo? É derivada do petróleo, que é um recurso não renovável, mas, por exemplo, a borracha que vocês utilizam para apagar aí uma anotação que vocês fizeram no caderno, essa borracha ela veio da seringueira, do látex da seringueira, que é um vegetal, certo? É um recurso renovável. E para tirar o látex da seringueira, eu não preciso nem derrubar a planta. Tá? Então, a gente tem até, inclusive, as reservas extrativistas de seringueiras lá na Amazônia, tá? Que são símbolo da região. Galera, pensando nessa ideia de que um recurso ele é renovável e não renovável, como eu estou conversando com vocês, o produto ele tem que chegar para onde? Para o consumidor final. Isso leva uma certa ideia que a gente chama de logística. Tá? O que é essa palavra logística? A palavra logística tem a ver com a ideia de fluxo. Tá? Certo? A palavra logística tem essa ideia de fluxo. O recurso ele tem que sair da natureza, normalmente ele sai da natureza bruto, tá vendo? Isso aqui, ó, petróleo. Mas como é que ele vai chegar para o consumidor final? Você, como consumidor final, consome o quê? Um produto de plástico, né? Por exemplo, você vai lá na loja para comprar uma capinha de celular. Você não vai comprar o petróleo bruto e você que vai criar a capinha de celular a partir daquilo ali. Tá? Se você tem uma moto na casa de vocês querem que a gasolina, você não quer o petróleo bruto. Então, como é que ele sai da natureza como petróleo e ele chega na minha casa como um produto modificado, tá?
Aí isso tem a ver com a ideia da grande indústria e com a ideia logística, tá? Para a produção, da produção ao consumo, os produtos industrializados eles seguem o que? Um fluxo lógico. Que fluxo é esse? Bom, primeira coisa, natureza, né? Então, da natureza, a gente vai ter os fornecedores, que normalmente vai ter a ver com as empresas extrativistas, que tiram recurso natural da natureza diretamente, certo? Então, os fornecedores têm a ver com a extração, são as empresas extrativistas. Depois, a gente vem aqui ó, com a indústria, o que ela faz? Ela modifica o recurso natural em um produto pronto ou semi-pronto, certo? Então, ela tem essa tarefa de modificar o recurso natural em um produto. Nós vamos ter distribuidores e comerciantes que fazem toda essa ideia do movimentação do produto que sai da indústria e vai para a tua cidade, que vai para a tua casa, certo? Então, distribuidores e comerciantes fazem a tarefa da logística, da ideia da movimentação. E aí a gente tem que pensar, por exemplo, como é que ele saiu lá da China e chega aqui no Brasil? Porque a gente tem muito produto, né, muito consumo que vem de lá. Certo? Como é que ele veio lá da Europa e chegou aqui no Brasil? Pegou um avião, veio de balsa, veio de navio, veio a pé, veio de carroça, né? Então, como foi que ele chegou até aqui? Tá? Aí a gente tem que pensar, por exemplo, em movimento, né, em transporte, né, que a gente fala até de modais de transporte, e sim, isso polui, tá? Então, a gente tem que ter os impactos ambientais associados a esse movimento. A gente também tem que pensar na estocagem, tá? Porque pode ser, por exemplo, se eu estou transportando soja, como o pessoal lá do sul do Piauí, tá? Que no sul do Piauí tem boa produção de soja. E ele vai exportar esse produto. Como é que essa soja não estraga? Né? Então tem que pensar na estocagem. Até chegar no consumidor final. Beleza? Aí eu consumi aquele produto. Você, né? Eu e você. Estamos aqui, ó, no consumidor final. A gente normalmente para de falar aqui, né? O recurso natural, vou botar aqui, ó, RN, recurso natural até você. Beleza? Então, como é que ele chegou até ali? Chegou até você, que ótimo, pronto. Normalmente a gente para até aqui. A ideia, quando a gente pensa em pensar nos meus recursos naturais e de como a gente não pode ou deve impactar minimamente a eles, é pensar no depois, quando chega até mim. O produto, quando chega até mim, é aquele produto que eu quero. Por quê? Por uma necessidade básica, né? Lembra lá do que eu falei para vocês? Eu preciso comer, eu preciso beber água, eu preciso dormir. Então, é uma cama, é uma rede para dormir, certo? Mas pode ser uma necessidade menos básica. Pode ser a capinha do celular. Por quê? Porque eu queria proteger o meu celular, né? Então, eu comprei uma capinha para proteger. Só que aí, com o tempo, o que vai acontecendo? Eu vou perdendo o quê? O interesse naquele produto. Eu quero trocar, certo? Uma roupa, por exemplo. Ah, minha roupa está muito velha. Ou eu cresci, né? Era criança, cresci, não cabe mais. Engordei, certo? Posso pensar também na ideia de que quebrou, preciso de um produto novo, certo? Então, aqui dali quebrou, perdi, fui roubado, preciso daquele produto novo. Mas, para lá, enquanto eu ainda tenho aquele produto, né, quebrou, por exemplo, o que eu faço agora? Tá? Minha geladeira, professor, tem uns 20 anos, agora começou a dar problema, tem que comprar uma nova. Aí, de novo, mas beleza. A nova vai chegar até você. E a velha? O que acontece com ela? Aí, pensando justamente nisso, o que a gente faz com esse produto velho é que surge aí a ideia justamente de uma mesma logística, da mesma ideia de fluxo, de um fluxo que vai levar o quê? Esse meu produto que não serve mais. Esse produto que não serve mais, a gente vai chamar a partir de agora de produto logístico de pós-consumo, tá? Porque depois de você vai para o lixo, né? Ou não, ou ele pode voltar para a indústria. A ideia é que, ó, na logística reversa, como o nome sugere, a gente volta. A gente pega essa mesma estradinha que leva até a gente e volta aquele produto, por exemplo, para a indústria.
tá? Então, normalmente, a gente vai chegar até aqui, a indústria. Porque a indústria, ela tem esse papel aqui, ó, da modificação. E se ela modifica, ela pode recriar produtos. É a ideia da reciclagem. No próximo tempo, tá, na nossa aula, ainda hoje, a gente vai conversar sobre essa ideia do que desse fluxo reverso, da reciclagem, do que a gente pode fazer com o nosso produto para que ele possa o quê? Ganhar um outro sentido na sua utilização, tá bom? Eu aguardo vocês no nosso próximo tempo.